Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim, professor. Tá certo, então. Bem, pessoal, então vamos lá. Na aula passada, nós fizemos a apresentação da nossa disciplina, Microbiologia Clínica. Nós já conversamos anteriormente, conversamos na aula passada, que nós temos 3 disciplinas que elas vão perpassar por um ponto principal, que é o diagnóstico microbiológico. Então, nós já terminamos a disciplina chamada Microbiologia Básica, onde nós já adquirimos conhecimento sobre o funcionamento, primeiro, sobre os equipamentos de proteção individual, do funcionamento de um laboratório, dos equipamentos de um laboratório, né? Conversamos um pouco sobre alguns equipamentos de laboratório, como microscópio, mostrei para vocês cabine de segurança, estufa. Conversamos também sobre outros assuntos, como a morfologia do micro-organismo. Conversamos sobre diversos fatores que... Pessoal, eu peço que desligue o áudio, por favor, tá? E agora aqui na nossa disciplina Microbiologia Clínica 1, se alguém tiver pergunta no meio da aula, pode fazer, tá, pessoal? Sem problema, desde que seja organizado, uma pessoa de cada vez. Se tiver dúvida, pode ir tirando. Ontem eu tive essa experiência com uma outra turma, eu achei interessante que as perguntas sejam feitas no momento em que realmente surge a dúvida. Mas nós continuaremos no final reservando aqueles 15, 20 minutos para a gente conversar, discutir e fazer perguntas, tá? Mas não tem problema de interromper a aula para fazer determinadas perguntas. É bom que quando a dúvida surge, a gente sana logo a questão da dúvida e aí a gente dá seguimento, tá? Então, nós vamos dar continuidade aqui na nossa disciplina Microbiologia Clínica 1 e hoje nós iremos falar ainda sobre diagnóstico microbiológico, como eu falei para vocês, é um assunto que perpassará pelas 3 disciplinas, Microbiologia Básica, Microclínica 1 e Microclínica 2. Então, essas 3 disciplinas que vai amparar vocês teoricamente, praticamente, para vocês conseguirem fazer o diagnóstico microbiológico. E aqui na Microclínica 1, nós vamos começar conversando sobre essas principais etapas do diagnóstico microbiológico, que, como nós vimos na aula passada, elas são basicamente, didaticamente, divididas em 3 fases, e nós vamos conversar sobre cada fase dessa. Nós vamos ver o que é que está inserido em cada fase dessa, o que nós devemos fazer em cada fase dessa, qual o cuidado que nós devemos tomar em cada fase dessa, porque, como nós conversamos, essas 3 fases elas estão intimamente interligadas, né? Por isso que eu disse aqui no início que aqui é uma divisão didática, né? Então, uma vai estar relacionada, vai estar interligada com a outra fase, né? Então, primeiro, o diagnóstico microbiológico, que nós já sabemos, né? Então, é um conjunto de procedimentos e técnicas utilizadas para o diagnóstico dos agentes etiológicos das doenças infecciosas. Então, quais são esses procedimentos? São as metodologias que nós vamos utilizar para conseguir detectar na amostra biológica a presença do agente etiológico das doenças infecciosas. Eu tenho falado para vocês que o que eu quero encontrar na amostra biológica, eu tenho um objeto de busca, né? Eu já cheguei a comentar em determinado momento que nós somos investigadores, né? Detetives, só que detetives microbiológicos. Nós vamos procurar dentro de uma amostra biológica onde tem infinitas perspectivas dentro dessa amostra, encontrar o meu agente que eu devo buscar, que é o agente infeccioso.
né? Então, antes de qualquer coisa, se tem uma solicitação para uma análise microbiológica, para fazer um diagnóstico microbiológico, para determinar se o micro-organismo está ou não presente naquela amostra biológica, não esqueça que ela advém de uma suspeita de um outro profissional, que é o profissional médico, o profissional enfermeiro, que solicitará para vocês a análise desse material, tá? Então, virá a solicitação, solicito análise ou cultura de amostra de secreção vaginal, por exemplo, né? Que é uma amostra biológica que vai chegar para vocês analisarem. E você, como biomédico, tem que saber que existem essas fases de análise, que nós já vimos que perpassa desde a coleta até a liberação do laudo, e é aqui que estas fases serão contempladas nesta disciplina, que essas fases serão contempladas. Então, a gente tem etapas nesse diagnóstico microbiológico, como eu falei para vocês, essas fases analítica, pré-analítica, analítica e pós-analítica, e essas etapas no diagnóstico microbiológico, elas são essenciais. Primeiro, porque elas estão interligadas. E o sucesso analítico de o procedimento da amostra em uma determinada fase dessa, ela vai influenciar grandemente na outra, e é isso que nós vamos ver aqui, né? Então, nós vemos que se eu não tomo determinados cuidados, por exemplo, na fase pré-analítica, se eu não coleto uma amostra de forma adequada, e nós vamos ver, eu vou perpassar por algumas amostras biológicas, só para mostrar para vocês a forma correta de eu tratar esta amostra nesta fase pré-analítica, desde a coleta até o transporte, até o iniciar a segunda fase, que é a fase analítica. Então, essas fases, eu trabalhar em cada fase dessa de forma correta, eu saber o que eu estou fazendo em cada etapa dessa, ela vai ser essencial para eu conseguir fazer o meu diagnóstico microbiológico. E eu tenho que tomar cuidado em todas as fases, né? Algumas fases dessas são mais críticas do que outra. Por exemplo, erros aqui na fase pré-analítica, esse erro perdurará por todas as outras fases, né? E eu posso chegar no final em uma análise ou uma conclusão que não é a conclusão verdadeira. Por quê? Porque eu não tomei cuidado, eu não fiz de forma correta os procedimentos anteriores. Então, pense aqui o diagnóstico microbiológico como, por exemplo, a construção de uma casa, né? Aqui nós estamos construindo o diagnóstico microbiológico. Então, a construção de uma casa, se eu não tiver um projeto adequado, se eu não fizer um alicerce adequado, se eu não utilizar produtos adequados, eu vou ter problemas, né? Vou ter problemas estruturais na casa e talvez eu, no final, chegue a construir uma casa, mas daqui a pouco ela pode desmoronar. Então, o diagnóstico microbiológico é a mesma coisa. Eu tenho que tomar cuidado o máximo possível em todas essas fases para que eu chegue ao final um diagnóstico microbiológico verdadeiro e de qualidade, tá? Então, nós vamos começar a analisar cada fase dessa. E é lógico, nós vamos começar pela primeira fase, que é a fase pré-analítica, que é onde tudo começa. Então, essa fase pré-analítica, ela começa bem antes de eu ter contato com a amostra biológica, né? Não esqueçam que uma coisa importante e que a gente já até deve cultivar em sala de aula é a relação interpessoal. Por quê? Porque nós iremos trabalhar em uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe em que eu preciso ter relações com os outros profissionais da área de saúde, que terão conhecimento, que terão dúvida, que acionarão o biomédico, por exemplo, em determinado momento para tirar algumas dúvidas, tá? Então, não fique pensando que vocês serão um profissional isolado e que só analisarão a amostra biológica, chegarão a uma conclusão, vão emitir o laudo e vai ficar por isso mesmo. Não, tá? Vocês são profissionais, vocês são agentes de todo um contexto de uma equipe multidisciplinar. Por que eu estou falando isso?
porque o sucesso do teu trabalho, ele depende também de outros profissionais. Por exemplo, aqui na fase pré-analítica, começa desde o pedido do exame, né? Quem é que vai fazer o exame? Outros profissionais, né? O médico, o enfermeiro, ele solicita algumas. Não esqueço que os enfermeiros, o pessoal da enfermagem, eles também fazem solicitações, né? Tem os enfermeiros que trabalham no Saúde da Família, que é um programa, eles atendem lá os diabéticos, hipertensos, as crianças, as gestantes, e eles têm autonomia de fazer a solicitação de determinados exames, que quem farão a análise são vocês, biomédicos, né? Então, este profissional que está na ponta da linha, ele tem, antes de qualquer coisa, aqui nessa fase pré-analítica, olha aí, a influência de um outro profissional no trabalho do biomédico. Quando ele faz esse pedido de exame, ele tem que fazer um pedido adequado, né? Um pedido com o maior número de informações possíveis, para que quando o biomédico receber esta solicitação, ele tenha a capacidade de performar o seu trabalho da melhor forma possível, tá? Posso influenciar nesse processo? Posso. De repente, você recebe uma solicitação e esta solicitação você não consegue entender, né? Ou vem sigla, que é muito comum. Então, por exemplo, algumas siglas vocês já terão acesso, já conseguirão fazer a detecção. Agora, outras, você não tem a obrigação de decorar determinados códigos, siglas, para você ter essa informação. Então, por exemplo, muitas das vezes vem a solicitação de uma análise microbiológica. Solicito cultura de escarro mais TSA. Nós já sabemos que o TSA é teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Tem muitas siglas que elas são mais conhecidas. Algumas você já vão sair sabendo, outras vai chegar um determinado momento em que você não vai conseguir fazer essa detecção. E aí você pode interferir. Olha, a solicitação do exame está incompleta, as informações não estão adequadas, eu gostaria de saber, e que da próxima vez tenha uma solicitação. Então, os profissionais em formação, outros profissionais como médicos, vocês biomédicos, enfermeiros, a gente, quando dá aula nessa questão da microbiologia, a gente sempre incentiva para que façam a solicitação o mais claro possível, que contenha o maior número de informações possíveis para você, como para o próximo profissional que é o biomédico, fazer um melhor trabalho, né? Não vou perder tempo. Você já pensou em receber no dia 100 solicitações e você ter que decifrar o código dessas 100 solicitações? Aí é complicado, você vai perder tempo, o seu trabalho não vai ter um fluxo adequado, o teu trabalho vai demorar, o cliente vai ser prejudicado porque ele vai esperar um pouco mais pelas informações, pelo resultado da análise do biomédico. Então, esse pedido é o ponto inicial. É a partir daqui que nós já começamos a questão do diagnóstico microbiológico. Como eu falei para vocês, isso está a cargo de um outro profissional e nem sempre eu vou ter ingerência sobre isso, mas eu posso ir melhorando, eu posso ir trabalhando essas questões. Então, o maior número de informações na solicitação, no pedido, é essencial para que eu consiga determinar o meu trabalho, iniciar o meu trabalho. O segundo passo que está aqui na fase pré-analítica, e aí já cabe ao biomédico, é a orientação do paciente, né? Muitas das orientações, elas são redigidas, né, pelo biomédico. Lembra que eu falei para vocês que o biomédico ele não estará somente na prática, na análise diária, ele estará gerenciando um laboratório, ele estará dentro da questão do controle de qualidade de um laboratório, né? Então, o laboratório, nós já bem sabemos da nossa prática, muitas das vezes nós chegamos com uma solicitação de exame no laboratório, e aí o laboratório já tem uma cartilha, um panfleto, com as orientações de como eu devo proceder para fazer aquele exame, né? Então, por exemplo, e essa orientação cabe ao biomédico, cabe ao laboratório que você trabalha fazer. Então, por exemplo, orientar o paciente, é necessário o jejum para fazer esse exame? Tá? Então, vejo a importância de eu saber como
vai se proceder para eu realizar a coleta desta amostra adequada. E eu peço que vocês fiquem atentos, porque essas coisas mudam de uma hora para outra, né? Há um tempo atrás era necessário jejum para alguns exames, hoje já não é tão para alguns já não é necessário. Então essas coisas vão mudar de um tempo para outro. E vocês precisam ficar atentos a essas questões, porque é vocês que repassarão essa informação. Então é necessário o exame que o paciente vai realizar em jejum? Pode ter ingerido bebida alcoólica no último dia? Quanto tempo antes do exame o paciente pode ter contato com uma bebida alcoólica, por exemplo? Essas questões aqui iniciais, né, estou dando apenas 2 exemplos, é o que a gente insere aqui entre os critérios de aceitação e rejeição da amostra. Os critérios de aceitação e rejeição de amostra, quem vai, lógico que ela é regulamentada por uma RDC, né? E aqui está o documento, vocês podem procurar por essa sigla, vocês vão encontrar, que são critérios, provavelmente pode ter o mais atualizado também. Então, isso aqui, a Anvisa, ela consegue, ela faz esses documentos, essas RDCs, que regulamentam. Então, eu tenho esse critério de aceitação e rejeição de amostras. E vocês vão ter que ter esse documento, né? Agora, na disciplina de vocês, para vocês conseguirem amplificar um pouco. Poxa, deixa eu ver outras amostras que eu aceito de uma forma ou aceito de outra, tá? Lembrem que nós estamos na fase pré-analítica e se chega uma amostra e esta amostra ela não foi coletada de forma adequada, eu posso aceitar ou rejeitar, tá bom? E aí eu já adianto para vocês. Vamos lá. Imagina que a amostra é preconizado que seja em jejum e o paciente fez uma alimentação antes de coletar. Aí eu pergunto, eu vou aceitar ou eu vou rejeitar essa amostra? Né? Então, se é necessário jejum, é lógico que eu vou rejeitar a amostra. Vocês estão entendendo que aqui na fase pré-analítica, eu já estou mitigando as possibilidades de erro na minha amostra. Porque se eu aceito, eu vou dar continuidade numa análise que não vai ter um resultado satisfatório. Então, por exemplo, eu quero verificar a glicemia, por exemplo, do paciente e a glicemia tem que ser em jejum. Se o paciente se alimentou, é lógico que a glicemia vai dar elevada. E aí eu pergunto para vocês, esse resultado, ele é representativo do real? Não. Ela está aumentada devido a ele já ter se alimentado. E aí, nessa situação, eu tenho como biomédico a autonomia de fazer o quê? A rejeição dessa amostra. Então, para todas as amostras possíveis, eu tenho critérios, né, que vai ser regulamentado pelas RDCs, e aí eu vou aceitar ou eu vou rejeitar esta minha amostra. E eu estou falando nessa questão de aceitação e rejeição apenas por uma perspectiva, né? A qualidade da amostra, ela foi coletada, por exemplo, de forma adequada? Não esqueçam que na fase, aliás, que muitas amostras, não é o biomédico ou o técnico do laboratório que vai fazer a coleta. Muitas amostras é o próprio paciente que vai fazer a coleta. Então, por exemplo, uma coleta de escarro, por exemplo, aí o médico solicita, vamos lá, tentar colocar desde o início aqui, pedido de exame, solicito cultura de escarro. Quem vai fazer a coleta? É o próprio paciente. Então, o paciente vai chegar com a amostra e vai, olha, lógico, quem vai orientar? O biomédico. Ele vai dizer, olha, seu João, eu vou lhe dar esse panfleto que vai lhe mostrar como que o senhor deve proceder para fazer a sua coleta. Então, olha, seu João, esse frasco aqui é um frasco estéril, você vai lavar as mãos antes de começar o processo de coleta, depois vai abrir com cuidado esse frasco, vai fazer uma tosse produtiva para que o senhor traga a secreção lá do seu pulmão. E essa secreção o senhor vai colocar aqui dentro desse pote. Vai fechar a tampa e vai trazer imediatamente aqui para o nosso laboratório. Pronto. Você orientou o paciente, deu o panfleto para ele, orientou, mas quem vai fazer a coleta é ele. Concordam comigo? E aí, de repente, ele não fez uma tosse produtiva adequada,
de repente o que ele trouxe para vocês, ao invés da amostra do pulmão, ele trouxe uma amostra do trato respiratório superior. Chegou só a saliva. Aí eu pergunto para vocês aceitarão ou rejeitarão essa amostra? Então, como biomédico, você vai ter a autonomia de rejeitar essa amostra. Olha, seu João, senhor Professor, coletor, pode perguntar. quanto tempo mais ou menos ele né, fez ele retirou a secreção, o escarro? Quanto tempo mais ou menos ele tem que voltar para entregar? Quanto tempo mais ou menos ele fica com ele? Essas informações elas serão contempladas pela disciplina coleta de material, tá bom? Mas eu vou comentar algumas amostras biológicas, inclusive a do escarro aqui para vocês, tá? Então, para a urina, para essas secreções, elas têm um tempo adequado. Eu não posso deixar muito tempo. Por exemplo, o escarro, eu tenho que processar ela imediatamente. Então, você coleta e leva. E você tem que analisar no período de 1 a 2 horas. Porque se essa amostra fica muito tempo, ela vai perder a qualidade, que é isso que nós vamos ver quando a gente conversar de coleta, né? Então, o que é perda de coleta? Aliás, de qualidade da amostra? O micro-organismo vai morrer, né? Então, por exemplo, se até 1 hora e eu vou analisar depois de 5 horas, o que é que vai acontecer com essa amostra? Com os micro-organismos que provavelmente estarão lá na amostra? Podem morrer. Eles podem se multiplicar em grande quantidade e isso vai dar uma alteração no meu resultado. Porque eu vou dizer, por exemplo, lá no escarro, a gente classifica por cruzes, vamos dizer, por número de bacilos na amostra. Então, se fica muito tempo, eu vou dar um número de bacilos maior, mas não é porque o bacilo está em grande quantidade lá no pulmão do paciente que coletou a amostra. É porque eu deixei ela no ambiente por muito tempo e os bacilos que estavam ali se multiplicaram. Então, de repente, eu vou dizer lá que tem 3 cruzes lá do bacilo, mas, na verdade, não é o representativo do que está ocorrendo lá no sítio infeccioso, tá? Então, cada amostra, eu já peço a atenção de vocês desde agora até quando essas coisas forem contempladas de forma superficial aqui na nossa disciplina e depois mais profundamente na disciplina coleta de materiais, tá? Porque cada amostra vai ter a sua forma de coleta, vai ter o tempo que pode ficar em temperatura, que é para iniciar a análise, quanto tempo ela pode ficar em temperatura ambiente, tem umas que pode ficar em temperatura ambiente, outras tem que ficar sobre refrigeração, outras já não pode ficar em refrigeração, tem que ser em temperatura ambiente, tá? Então, cada amostra tem a sua peculiaridade, tanto da forma de coleta, como de transporte, de armazenamento e de análise também. Ok? Tudo certo? Então, Ok. Professor? Oi, pode perguntar. Tem como um profissional saber se de repente o paciente, o cliente não fez direito o jejum e ele vai lá submeter a uma coleta, né? No caso do sangue, né? Sim. Aí tem como saber se ele não fez, se ele na hora ele disse que ele está em jejum, mas de fato ele não está? Aí não tem, né? Aí você tem que confiar na pessoa. Então, se ela diz que está em jejum, olha, por incrível que pareça, eu já vi um caso, eu achei super interessante. Eu estava tomando um café e aí era próximo de um hospital e o cliente chegou e falou assim, me veja um copo de leite, porque o médico disse que eu não posso tomar café. Ou seja, o médico disse para ele ficar em jejum, já que era uma coleta de manhã. E, na verdade, veja como uma informação inadequada criou na pessoa, no cliente, no caso, uma pessoa que não tem experiência, criou uma interpretação errônea. Ele achou que era só o café que influenciava, que ele podia comer o pão, que ele podia tomar o leite. Vocês estão entendendo como é que funciona? É por isso que eu estou lhe perguntando, que exatamente o médico explica uma coisa, né? Aí fica na cabeça, principalmente das pessoas da terceira idade. E Aí, ele pensou que ele podia tomar chá. sim. E ele chegou lá e não falou. Exatamente. Aí já alterou, ou seja, ele já não está em jejum.
Então, quando ele ingeriu algum alimento, ele já passa a não estar mais em jejum. Aí a gente fica, também a gente pode ir até um determinado ponto, a gente vai ter que ter um nível de confiança. Concorda comigo? Então, eu orientei de forma adequada, eu entreguei o papel para ele, eu tenho que confiar. Mas, professor, isso vai influenciar no meu resultado? Vai. Então, por exemplo, em outras fases, não esqueça que nós ainda estamos na fase pré-analítica. Eu vou identificar em outras fases, eu tenho que ter o tino para identificar nas próximas fases, nas minhas próprias metodologias, na minha análise em si, se aquilo foi coletado de forma... Na verdade, não é nem coleta, se a orientação foi seguida. Né? Então, por exemplo, se eu vejo uma elevação grande, por exemplo, de glicose, eu posso pensar, eu posso orientar ou solicitar que seja feita uma segunda coleta, né? Pedir para o médico solicitar porque deu muita alteração. Aqui no caso do jejum de glicose, por exemplo, é meio complicado, mas tem outras situações em que o biomédico ele consegue fazer a identificação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou sair um pouquinho aqui da microbiologia e vou passar para uma outra área de análise que o biomédico vai fazer. Então, gasometria arterial. Qual é a função da gasometria arterial? É ver os gases que estão presentes, por exemplo, no sangue. E aí eu tenho dois tipos de sangue, o arterial e o venoso. Beleza. O médico solicitou uma gasometria arterial. O teu profissional vai lá coletar, o teu técnico, e aí, em vez de ele coletar arterial, ele coletou venoso. Quando você for colocar no equipamento para testar, para fazer a gasometria, você vai identificar pelos parâmetros que você está visualizando que aquele sangue foi coletado de um local inadequado, que era para ser arterial e ele coletou venoso. Isso acontece muito. E aí, o que é que você vai fazer? Olha, a amostra foi coletada adequada. Você tem que coletar do local de onde foi solicitado. Foi sangue arterial, você tem que fazer gasometria arterial. Foi gasometria venosa, é gasometria venosa. E aí eu tenho que fazer a identificação. Né? Então, no momento que eu analisar, eu vou identificar, poxa, esse perfil aqui é um perfil de sangue arterial e não de sangue venoso. Tá certo? Então, eu vou ter que identificar. E eu tenho que ficar atento desde o início dessa fase pré-analítica. Eu posso parar a minha análise em qualquer uma dessas fases. Eu posso parar nessa fase pré-analítica, quando eu consegui identificar que a minha amostra foi coletada de forma inadequada. Eu posso parar a minha análise na fase analítica, porque eu estou vendo que os resultados lá são muito discrepantes do que eu vejo na minha realidade. Tá bom? Então, isso aí é complicado. E eu tenho que ficar atento nessas diversas fases. Ok? E muitas coisas fogem do meu controle, como eu falei. Tem coisas que eu consigo identificar. Então, por exemplo, eu olhei para o escarro, tem só saliva. Lógico que eu vou rejeitar. Mas se eu orientei meu paciente que ele está em jejum e ele está me afirmando que está em jejum, é lógico que eu vou coletar a amostra. Mas na próxima fase eu tenho que ficar atento para ver alguma discrepância. E aí, nesse momento, eu posso rejeitar essa amostra, quando ela estiver muito alterada. Então, uma pessoa que tomou um café, por exemplo, reforçado para ir fazer um exame que necessita jejum, é lógico que eu vou ver uma alteração, um pico muito elevado dessa glicemia, e aí o médico pode solicitar uma nova amostra para eu comparar. Muitas das vezes, quando esse resultado sai muito elevado, o próprio médico desconfia, e aí ele solicita outras análises, ou ele solicita uma bateria de análises, né? Então, várias vezes, uma vez na semana, você vai coletar essa amostra e depois ele chega a uma conclusão se realmente aquela alteração é advinda da coleta inadequada, do paciente ter coletado de forma inadequada a amostra, ou se é realmente representante de uma doença de base ou qualquer outra coisa que ele queira identificar, tá? Então, não é de uma hora para outra. Então, um paciente que está com a glicemia alterada, eu não vou afirmar, olha, o senhor é diabético. Não.
Ele vai ver que está alterado e ele vai solicitar outras análises, e após ele ter várias análises, ele vai chegar a uma conclusão se aquele paciente é diabético ou não. Então, aqui, essa regulamentação de aceitação e rejeição é inerente ao biomédico. Ele tem que fazer isso daqui, ele tem que estar antenado, né? Primeiro que quando vocês forem começar a trabalhar, vocês têm que estar antenado na rotina do laboratório, porque provavelmente vocês chegarão no laboratório já estabelecido, já funcionante, e lá essa documentação ela vai estar já estabelecida. Então, você precisa tomar posse do teu ambiente de trabalho para você ver como é que funciona lá. E vocês já podem fazer isso a partir do estágio, né? Já ficam de olho, já perguntam. Então, não sejam passivos, sejam curiosos. Sintam-se já no ambiente de trabalho, porque senão, no dia em que você começar a trabalhar, você vai ficar perdido, né? Você não vai saber nem por onde começar. Então, já tentem organizar isso na cabeça de vocês. Eu tenho alguns exames com orientação escrita, algumas são verbais, né? Outras são escritas. Então, por exemplo, o exame de urina, por exemplo, eu já fiz. Então, você chega lá com a solicitação, o atendente mesmo já diz, olha, esse frasquinho aqui, o senhor vai coletar a urina, né? Quando não é para cultura, urina rotina, por exemplo, aí você leva lá, não precisa nem ser estéreo o frasco, né? Ele vai dizer, olha, o senhor faz a coleta aqui da metade desse frasco, às vezes nem dá uma orientação escrita, mas algumas são obrigatórias a sejam escritas. Por exemplo, provas hormonais. Então, provas hormonais, ele tem que ter uma documentação, tem que ter um panfleto, tem que ter uma explicação para o paciente. Por exemplo, ele não pode coletar em determinado horário, porque senão esse nível hormonal vai estar alterado. Então, por exemplo, uma das coisas que vai estar lá por escrito é, olha, você tem que coletar em tal horário, né? Até 8 da manhã. Porque passou de 8, 9, 10 horas, o nosso metabolismo já vai estar modificado, a liberação hormonal já vai estar mais acentuada. Então, normalmente, início da manhã, ali onde os hormônios estão no basal. Tá? Então, eu estou falando de apenas algumas orientações. Então, essas orientações estarão presentes lá no papel por escrito, né? Isso serve para você orientar o paciente de forma adequada, serve para você se resguardar como profissional tendo um diagnóstico no final correto, serve para resguardar o próprio laboratório, né, não, ele foi orientado, está aqui, ó, nós entregamos para ele. Inclusive, muitas das vezes já vem anexado, né? Você pega o papel e anexa lá como orientação para o paciente e ele leva. Olha, o senhor tem que retornar aqui entre as 7 e 8 da manhã, porque o senhor vai fazer um exame chamado prova hormonal e tem que ser nesta fase aqui. Outro exame, urina, né? Novamente, quando é urina rotina, urina cultura, eu tenho que dar a orientação adequada para o paciente. Tem diferença, professor? Tem. A urina rotina, como eu falei para vocês, ela não tem tantos cuidados, eu digo assim, de contaminação ou de presença de micro-organismos, como teria o da cultura. Então, a cultura, se a urina é para cultura, solicito urocultura, que é a cultura de urina. Então, você vai ter que orientar o paciente, vai pegar, olha, seu João, o senhor vai passar a noite toda com a bexiga, né? Não vai urinar. Quando for de manhã, o senhor vai fazer a higienização da região genital com água e sabão, vai enxugar, vai desprezar o primeiro jato, depois vai coletar o jato intermediário nesse frasquinho aqui, e aí o senhor traz imediatamente para nós analisarmos, né? Você orienta verbalmente e entrega o panfleto para ele não esquecer. Porque em muitas situações, depende da pessoa que você está orientando. Como foi comentado aqui, às vezes é um idoso, às vezes ele tem alguma deficiência auditiva, não ouviu direito aquela informação. Então, você ratifica a informação entregando essa orientação por escrito. Outro exame, espermograma, né? O espermograma ele pode ser para a questão de fertilidade, né? Então, o nome já diz, espermograma. Eu vou contar o número de
espermatozoides, se eles estão viáveis, se eles estão se movimentando, né? Então, eu faço uma quantificação e vejo a qualidade daquele esperma, se ele está adequado ou não. É um exame que não é rotineiro, mas que acontece de ser analisado. Então, pode ser por análise por essa vertente, mas pode ser uma análise pela vertente microbiológica. Então, cultura de esperma é possível ser feito. Então, você vai coletar o esperma, né? No caso, o paciente, né? Você vai orientar ele por escrito, né? Olha, você tem que fazer esse procedimento aqui para você coletar. Então, por exemplo, você não pode ter relações... Eu estou falando de forma geral, tá, pessoal? Eu não estou dando orientação de como realmente é feito. Só estou dando uma ideia para vocês, como eu falei para vocês. Isso será contemplado em outra disciplina. Olha, você vai orientar ele por escrito e verbalmente. O senhor tem que estar pelo menos há 2 dias sem ter relações sexuais, né? Orienta tudo verbalmente e pelo papel e entrega para ele. E aí ele vai coletar e trazer esta amostra. Então, é uma amostra que tem que estar por escrito. Escarro expectorado, que foi esse que eu falei para vocês, o escarro, ele não tem que vir do trato respiratório superior, ele tem que vir do trato respiratório inferior, lá do pulmão. É ele que tem que ser coletado de forma adequada. E não é você que vai fazer isso, tá? E quem vai fazer isso é o paciente. Então, você vai orientar por escrito ele como deve fazer. Olha, seu João, faça a higiene oral de manhã, não precisa escovar o dente, né? Faça um bochecho com água, porque, gente, quanto menos eu acrescentar informação na amostra, melhor, tá? Então, imagina eu passar um antisséptico bucal na boca, escovar o dente. Quando ele escarrar, junto vem esses elementos, e eu estou acrescentando informação. Inclusive elementos que vão matar o provável micro-organismo que esteja presente, né? Alguns antissépticos bucais têm álcool, tem substância, por exemplo, os cremes dentais têm flúor. Isso fazer lá no pulmão esses carros, que muitas das amostras é o próprio paciente que vai coletar. Muitas amostras é o técnico ou o biomédico que vai coletar, tá? Muitas amostras são outros profissionais que vão fazer coleta, como um endoscopista, o próprio médico vai fazer, mas isso tem situações e situações. Então, por exemplo, eu tenho amostras da comunidade e amostras de ambiente hospitalar. Então, por exemplo, se esse meu paciente que foi solicitado um exame de escarro expectorado, ele for da comunidade, quem é que vai coletar? É ele. Se esse meu paciente é um paciente internado numa unidade de terapia intensiva, esse paciente está entubado, o paciente não está sedado, não é ele que vai fazer a coleta. Quem vai fazer é um profissional específico, né? O fisioterapeuta, que vai inserir uma sonda e pegar o máximo possível essa amostra próximo do pulmão. Ou o endoscopista, quando vai fazer um exame, ele já coleta o material lá do pulmão e envia para você analisar, tá? Então, fique atento que muitas amostras é o cliente que vai coletar, muitas amostras é o biomédico e muitas amostras é o outro profissional. Então, vamos dar um exemplo aqui de cada situação dessa, que é o próprio cliente que coleta. Espermograma, que é o exemplo que a gente está dando, e escarro. Esses dois aqui, se for o cliente da comunidade, né, que nós vivemos, é ele que vai fazer a coleta. Você vai só orientar. Coleta que o biomédico faz. O biomédico faz coleta de sangue, por exemplo, né, uma coisa que ele coleta em grande quantidade, tanto para análise microbiológica quanto para outros tipos de análise. Amostras que outros profissionais que coletam. Então, por exemplo, LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, né, que é o líquor, que é a amostra lá do sistema nervoso central. Quem vai coletar é um profissional gabaritado para fazer aquilo, né? Então, ele tem que puncionar lá a coluna vertebral e retirar aquele líquido. Suaves de pacientes de unidade de terapia intensiva. Muitas vezes é o enfermeiro que coleta.
suave nasal, suave axilar. Então, ele que vai coletar, mas quem vai analisar, independente de quem fez a coleta, quem vai fazer a análise é o biomédico. E como ela perguntou, a gente, quando não foi a gente que coletou, a gente tem que ficar atento nessa fase inicial aqui para ver se se aquela amostra foi coletada de forma adequada, porque nós já estamos começando a ver que isso influencia grandemente na minha análise. Outros exames que têm orientação por escrita, os exames microbiológicos, né? Então, quando for a pessoa que vai coletar, muitas das vezes, né, no caso dos microbiológicos, na maioria das vezes são os profissionais, ou biomédico, ou enfermeiro, ou médico que vai fazer essa coleta, né? Então, quando eu faço isso, eu já minimizo a possibilidade. Por que eu minimizo? Porque eu sei, eu vou aprender agora nesse momento, nesse semestre, a forma correta de fazer esses tipos de análise, tá? Então, recapitulando aqui nessa fase pré-analítica, primeiro, eu tenho que ter uma solicitação adequada, com maior número de informações. Eu tenho que orientar este meu paciente da melhor forma possível, verbalmente e através de escritas. Então, nós já começamos a caminhar em direção ao diagnóstico microbiológico. Primeiro, orientando de forma adequada, mostrando como isso deve ser feito, né? Nós ainda não coletamos a amostra. O biomédico não coletou, o médico não coletou, o cliente ainda não coletou. Ele está à orientação e agora ele vai passar para o segundo ponto, que ainda está na fase pré-analítica. Veja, nós estamos analisando alguma coisa? Não, nós estamos ainda no processo inicial, que é o que a gente chama aqui de fase pré-analítica. Então, após eu ter a minha solicitação, ter orientado adequadamente o meu cliente, eu vou passar para a parte da coleta. Então, essa coleta, ela depende, a qualidade desta coleta, né, uma coleta adequada, ela depende de vários fatores. Primeiro, um deles é a quantidade da amostra. Professor, que quantidade de amostra eu coleto? Depende do sítio que você está coletando. E aí eu vou exemplificar para vocês aqui. Então, por exemplo, urina. Tem uma quantidade adequada? Né? Que quantidade de urina eu coleto? A gente orienta a coletar de 2 a 5 ml quando é para uma cultura, por exemplo. Mas isso é mais do que suficiente, porque para a cultura nós vamos ver que eu coleto apenas, eu retiro para análise apenas uma alíquota. Para a cultura eu utilizo 10 microlitros ou 1 microlitro, que eu uso a minha alça calibrada, que em outras oportunidades eu mostrarei para vocês. Então, de 5 ml ou de 2 ml eu vou tirar uma alíquota de 10 microlitros, é pouquíssimo, né? Então, eu não preciso solicitar, olha, traga 500 ml de urina. Não, traga esta quantidade adequada. Queria fazer um parêntese aqui novamente para vocês. Nós estamos falando de análise microbiológica, tá, pessoal? Professor, tem outras situações em que eu coleto urina em grande quantidade? Tem. Urina 24 horas, por exemplo. Que a urina, o exame chamado urina 24 horas, ela não é para análise microbiológica. Eu não quero saber se tem micro-organismo lá, não. Eu quero saber, por exemplo, eu quero avaliar se o meu rim está com, por exemplo, a filtração adequada. Esse rim está deixando passar proteína em grande quantidade, está deixando passar elementos, açúcares, por exemplo, em grande quantidade. E aí eu solicito um exame chamado urina 24 horas, no qual o paciente vai coletar urina por 24 horas. Então, se dentro de 24 horas ele urinar 5 litros, é 5 litros de amostra que vai chegar para você analisar. Lógico que você tem que saber o que você vai fazer com esses 5 litros, né? Como não é uma análise microbiológica, você não vai colocar no meio de cultura. Não, tem uma metodologia específica para você analisar isso daí. Então, essa quantidade de amostras, ela depende muito do que você vai fazer, né? Então, para a cultura, como eu falei para vocês, é de 2 a 5 ml. Acontecem situações, eu já vivenciei, eu gosto de ficar com as antenas ligadas, que é justamente para trazer essas informações para vocês de coisas que acontecem no dia a dia de trabalho que vocês vão vivenciar. Um tempo desse, foi coletada uma amostra biológica de urina para a cultura. Nós coletamos
3 ml e enviamos para o laboratório. Aí, depois de uma hora, 30 minutos, uma hora, o biomédico liga pedindo uma nova amostra, porque a amostra não foi suficiente. É lógico que aconteceu alguma coisa com essa amostra. Ela foi desperdiçada, foi quebrada, armazenada de forma adequada, porque a quantidade que nós enviamos, né, é mais do que suficiente para você fazer uma cultura. É lógico que nós entendemos que aconteceu alguma coisa, nem discutimos, porque nesse momento o que prevalece é a qualidade da análise, o que prevalece é o nosso cliente que está esperando o resultado. Coletamos uma nova amostra e enviamos. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, porque 3 ml é mais do que suficiente para você fazer uma cultura, e eu estou falando de cultura de urina. Então, essa quantidade de amostras, ela depende muito de que sítio, né? O sítio infeccioso é o local de onde vem essa amostra. E no nosso corpo, né, no ser humano, tem diversos sítios: trato respiratório, corrente sanguínea, geniturinário, sistema nervoso central, gastrointestinal, tá? É por isso que vocês têm uma disciplina específica disso, que vocês vão trabalhar cada sítio desse, e lá na disciplina coleta, ele vai mostrar como é que coleta do gastrointestinal, como é que coleta do trato respiratório e assim por diante. Como eu falei, nós iremos contemplar aqui algumas coisas em relação a isso. Ainda dentro dessa quantidade da amostra, a gente tem amostras que a gente coleta pouca coisa, né? Por exemplo, um LCR, que é o líquor, né? Que é aquela amostra do sistema nervoso central, que a gente coleta normalmente quando tem uma suspeita de uma infecção no sistema nervoso central, uma meningite bacteriana, fúngica ou viral, é coletada essa amostra para que seja análise. Nós temos criança, cerca de 60 ml, adulto, cerca de 100 ml de líquor circulando pelo nosso sistema nervoso central. Então, não tem como eu coletar, por exemplo, 10, 20 ml, não, né? Pelo contrário, se eu tirar tudo isso, eu estou prejudicando aquele paciente. Então, o LCR é de 1 a 2 ml, no máximo, que eu coleto. E essa pequena amostra de 1 ml, ela ainda tem que ser subdividida em 3 amostras, porque uma vai para análise bioquímica. Eu quero saber o que tem de bioquímico lá nesse LCR. Uma outra amostra vai para análise microbiológica e a outra vai para contagem de células. Então, olha só, 1 ml eu ainda tenho que subdividir em 3 amostras. Então, varia muito, né? Então, não, coleta mais aí porque são 3 amostras. Não, eu tenho que avaliar do local que está vindo para eu poder retirar esta quantidade. Em outros tipos de análise, por exemplo, na análise de amostras da corrente sanguínea, como eu já falei para vocês, pode ser análise de diversas vertentes, né? Mas vamos ficar aqui dentro da nossa área. Então, o sangue pode ser análise de gasometria, que eu falei para vocês, né? Diversos tipos de análise que são feitos no sangue. Mas para análise microbiológica, que é a cultura de sangue, que é a hemocultura que a gente chama, ela será coletada uma determinada quantidade. Então, nós vamos ver que eu coleto de 10 a 20 ml, né? Que eu coleto 2 amostras, então aí já seria o quê? 20 ou 40 ml, mas isso nós vamos ver. Então, só para dar ideia inicial para vocês, que a quantidade da amostra ela depende do sítio infeccioso, depende do local que eu estou coletando. E aí eu já respinguei para vocês informações de alguns sítios e a quantidade que é coletado. A qualidade da amostra, como nós vimos, então, quando eu coleto, eu tenho que ver a qualidade dessa amostra. Então, vamos ficar aqui nas amostras que a gente falou, LCR, por exemplo. Nós já vimos que não é o biomédico, é um profissional médico que coleta, mas ele também tem esta informação, né? Então, o que seria uma amostra de qualidade? Ele tem que avaliar, primeiro, ele tem que saber o aspecto normal desta amostra, assim como o biomédico tem que saber. Ele tem que saber que o LCR ele é límpido, ele não tem turbidez, ele não tem a presença de grumos. Quando ele coleta esta amostra e vê todas essas características, ele pode suspeitar de 2 coisas, né? A primeira delas é que ali esteja ocorrendo um processo infeccioso.
E essa modificação do LCR é devido justamente ao processo infeccioso que ele tem. Ele pode ver, por exemplo, a presença de sangue, né? Falei para vocês que o LCR, ele é transparente, ele é límpido. Se ele coleta e vê a presença de sangue, ele, como profissional competente, ele tem que avaliar aquele sangue. Ele é advindo de um processo hemorrágico no sistema nervoso central, ou este sangue é advindo da minha punção que eu fiz para coletar? Se este sangue é advindo da punção que ele fez para coletar e lesionou o microvaso lá, essa amostra é uma amostra inadequada, não é uma amostra de qualidade, né? E como ele sabe disso, ele vai repuncionar e coletar essa amostra de forma adequada. Professor, como é que eu fico nessa questão como biomédico? Quando chegar a amostra para vocês, quando lá na fase analítica, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o aspecto da amostra. Então, se eu sei que meu LCR ele é límpido, transparente, não tem a presença de grumos, e chega para mim uma amostra purulenta, com grumos, com uma cor diferenciada, né? Já as minhas antenas já ficam ligadas. Ó, isso pode ser um processo infeccioso. Ou se tem a presença de hemácias, de sangue, por exemplo, está uma cor avermelhada, já passou pelo crivo do profissional médico que coletou. Então, ele provavelmente, se chegou com hemácias para você, pode ser de uma lesão no sistema nervoso central, não advindo da coleta. Tá? Mas aí, se ele for um profissional que faça intercâmbio com os outros, que tenha a perspicácia de saber que a informação que ele repasse é importante para o diagnóstico, ele vai colocá-la na solicitação, né? Solicito cultura de LCR e vai colocar uma observação lá na solicitação. Presença de hemácias advindo provavelmente de uma hemorragia no sistema nervoso central. E aí você, como biomédico, veja como você está amparado, né? Você já não vai mais suspeitar que aquilo foi de uma coleta inadequada, mas sim de um processo que está acontecendo, por exemplo, como uma hemorragia lá no sistema nervoso central. Então, essa relação entre profissionais ela é extremamente importante. E vejam como ela ajudou você agora nessa situação. Né? Ela já tirou você de uma dúvida, ela já te deu uma informação, que agora você não vai mais rejeitar essa amostra, agora você não vai ligar mais, se você tiver acesso ao setor que foi feito coleta, porque LCR normalmente é coletado em ambiente hospitalar, tá, pessoal? Então, você não vai ligar para lá, para a unidade onde foi coletada, porque você vai perder tempo com isso. Então, veja como uma informação dada, colocada na solicitação, já te ajudou grandemente. Agora você olha, tem hemácias, mas essas hemácias é advinda provavelmente de uma repercussão lá no sistema nervoso central e não é da coleta inadequada. Então, o aspecto dessa amostra é uma coisa importante. Então, quantidade da amostra, qualidade dessa amostra. O aspecto e o local correto que deve ser coletado. Vou acrescentar para vocês aqui mais um local que você deve coletar. Então, por exemplo, você quer coletar a amostra do fórnice uterino, né? Opa, tem bem aqui, ó. O fórnice uterino, nessa imagem aqui, ó, é esta região bem aqui, ó, né? Bem esse cantinho, vamos dizer, o fundo da região vaginal, né? Bem próximo ao colo do útero. Então, se você quer coletar dessa região, você tem que inserir o suave perfeitamente no local onde você vai fazer essa coleta, né? Vocês estão vendo aqui que foi colocado um espéculo vaginal para ter uma expansão do canal vaginal, para você não encostar o seu suave em nenhuma outra região, porque eu não quero a amostra da parede da vagina. Eu quero a amostra do fórnice uterino, ou eu quero uma amostra do colo uterino. Então, é de lá especificamente que eu vou coletar. Professor, por que eu tenho que coletar do local específico? Porque esta região genital aqui, por exemplo, para o micro-organismo, ela é um universo, né? Muitos micro-organismos se desenvolvem na porção anterior da região vaginal, muitos se desenvolvem na parede da vagina, muitos se desenvolvem no colo do útero, outros se desenvolvem no fórnice uterino. Então, é lá naquele microambiente que ele consegue viver. Então, se eu quero identificar se esse micro-organismo está presente lá, é deste local que eu devo coletar.
né? É desse local que eu devo coletar. E isso serve para qualquer outro sítio. Por exemplo, trato respiratório superior. Eu quero coletar lá da nasofaringe, por exemplo, ou das amígdalas. Eu tenho que pedir para o meu cliente abrir a boca, colocar a língua para fora, e eu tenho que inserir o suave de forma correta, que vai pegar lá da amígdala, né? Lá do local onde eu suspeito que esteja ocorrendo a infecção. Porque se eu pegar de outro local, isto vai atrapalhar grandemente a minha análise. Porque eu vou pegar micro-organismo da bochecha, da língua, e o micro-organismo que eu estou suspeitando que está causando a infecção, ele está lá na amígdala, ele não está em nenhuma dessas regiões. Tá? Então, esse aspecto da amostra, o local correto, é importantíssimo aqui nesse momento da coleta. A identificação correta, né, do paciente, tipo de amostras. Hoje em dia, por questões éticas, a gente já trabalha muito com a questão de codificação, né? Códigos de barra, QR Code, né? Mas desde que seja feita uma identificação perfeita, que você saiba realmente qual é aquele paciente. Muitas das vezes é o nome, e em laboratórios comerciais aquela amostra ela já chega codificada. Lógico, para que eles codificam? Para eu não ter conhecimento sobre o paciente por questões éticas, como eu falei para vocês. Mas aquele código que é gerado, ele está ligado com o paciente, porque eu preciso emitir esse laudo lá no final, né? Então, quando é um código, eu não me prendo mais a questões de qual é o paciente, qual o nome do paciente, não. Eu vou analisar e depois eu faço uma referência. Então, situações, por exemplo, às vezes você faz sorologia para HIV, enfim, aí dá positivo, e aí você já fica relacionando com o paciente, é homem, é mulher. Não, aí você minimiza essas questões, tá? Por esta questão ética e pela questão de você, vamos dizer assim, automatizar o seu processo, né? Conseguir processar de forma mais segura, de forma adequada, em menor tempo, com maior quantidade possível de amostra, mas com qualidade, tá? Então, essa identificação do paciente é correta, porque, de repente, se eu trocar o nome, olha aí a complicação, vai dar uma positividade daquele paciente e o profissional que está esperando o seu resultado para fazer uma intervenção, um tratamento, por exemplo, ele vai confiar em você. Assim como você confiou no teu cliente que coletou a amostra, o médico vai confiar em você, na tua análise. Então, se você está dizendo que o paciente está com HIV, ele vai tratar para HIV, ele vai fazer as questões para lá. Então, vejam a responsabilidade que nós temos de trabalhar de forma focada em cada fase dessa, porque isso influencia. Olha aí a influência. Eu mudei o nome do paciente, eu até fiz a minha análise certa, eu cheguei a uma conclusão adequada, mas não é daquele paciente que eu estou analisando, é de outro. Então, após sair o resultado da minha mão, isso vai prejudicar o paciente lá na frente, que eu vou fazer um tratamento do qual ele não está sendo acometido, por exemplo, daquele processo infeccioso. Materiais adequados, né, para fazer a coleta. Então, quais são esses... no momento da coleta, tem que utilizar esses materiais adequados, tem que utilizar os materiais... Então, cultura. É preciso material estéril, né? O meu tubo, o meu frasco, o meu suave tem que estar estéril, porque, vejam, eu não posso acrescentar informação nenhuma. A amostra que eu tiro, por exemplo, lá do colo do útero, ela tem que ser só do colo do útero. Eu não posso acrescentar informação. Vocês já pensaram se eu utilizo um frasco, há uma solicitação, uma cultura. Eu uso um frasco não estéril, por exemplo. Nesse frasco, quando eu coletar, aí eu fui lá, coletei a amostra do local específico. Quando eu coloquei no meu frasco, o meu frasco estava contaminado com um micro-organismo. E aí, quando eu for analisar, talvez esse micro-organismo que eu esteja identificando não seja o micro-organismo que está causando infecção naquele local, mas o micro-organismo que está presente no meu material, que não estava estéril, que não era adequado, né? Então, frascos adequados, e aí, para cada vertente, um tipo de frasco, né? Então, para as culturas, frascos estéreis. Amostras de sangue, por exemplo, dependendo de qual exame eu vou fazer do sangue,
tem um tubo específico. Eu acho que vocês, melhor do que ninguém, já sabem em relação a isso, né? Então, eu tenho lá o tubo com a tampa vermelha, com a tampa roxa, com a tampa amarela, e aí identificado aqui nesse rótulo para que serve cada um. Alguns já vêm com gelzinho, né? Gel de centrifugação. Então, isso aí já é gabaritado dentro dos laboratórios, você saber. Então, os materiais adequados para cada tipo de coleta que você vai fazer. Os meios de cultura adequados também, né? Então, esses meios de cultura têm que ser adequados. E nós já conversamos sobre meios de cultura, tipos de meios de cultura, e já vamos aqui aprofundar um pouquinho mais, por exemplo, como é que eu faço a seleção deste meio de cultura, né? Então, qual é o meio de cultura adequado para aquela amostra? Eu tenho que saber fazer essa seleção, né? Porque culturas para urina é um tipo de meio de cultura, cultura para sangue é outro tipo de meio de cultura, cultura, amostra do trato respiratório é outro tipo de meio de cultura. Eu tenho que saber selecionar, tá, pessoal? E não aprender apenas tecnicamente, porque, como eu já comentei com vocês, lá no meu laboratório eu tenho a minha geladeira de meios de cultura organizado. Então, a primeira prateleira está lá identificado. Meios de cultura para hemocultura, que é a cultura de sangue. Segunda prateleira, meios de cultura para urocultura, que é a cultura de urina. Se eu chegar no laboratório e me adequar ao que já está estabelecido, eu não vou conseguir aprender como é que eu seleciono este meio. E muitas das vezes eu vou sofrer um embaraço no meu ambiente de trabalho. Vamos pensar. Se eu fosse o chefe de vocês, eu ia dizer, você é o biomédico daqui? Sim. Eu queria que você modificasse esses meios de cultura da rotina que a gente usa para fazer cultura de sangue ou cultura de urina. E agora, o que é que você vai fazer se você não souber selecionar quais são os meios utilizados para cultivar essas amostras, tá? Porque nós temos uma diversidade deles. O que está lá na minha geladeira, no meu laboratório do meu dia a dia, é um padrão que eu utilizo naquele laboratório. O que não significa que eu não tenho uma diversidade de outros meios de cultura que eu posso utilizar. E, de repente, eu posso querer mudar esse meu padrão de meios de cultura lá. E quem vai fazer isso é o biomédico. A tua chefia imediata, o dono do laboratório, vai solicitar para você fazer. E se você aprendeu apenas mecanicamente, tecnicamente, chegou urina, vou pegar aqui o meio para urina, vou semear. Tá? Eu peço que vocês não fiquem passivos, não fiquem apenas na parte técnica, mas que vocês aprendam como chegou aquilo, né? Como é que eu seleciono esses meios de cultura. E isso é essencial dentro de um laboratório para eu poder trabalhar. Ok? Então, nós já perpassamos pela coleta, aliás, nós já perpassamos pela solicitação, já perpassamos pela orientação do paciente, né? Agora nós fomos para a coleta e após a coleta, né? Eu fiz tudo certo, eu coletei do local adequado, eu coloquei num frasco adequado e agora se eu não transportar isso de forma adequada, eu vou ter problemas, né? Vocês estão vendo então que várias etapas dentro dessa fase que eu tenho que tomar cuidado? Então vamos lá. A solicitação veio adequada, eu orientei o meu paciente adequadamente, a amostra foi coletada de forma adequada, do local certo e na quantidade certa. Eu já fiz 3 passos corretos. Se eu perder aqui para esse transporte adequado, por exemplo, se eu não fizer adequado, eu vou perder tudo o que eu fiz certo anteriormente, né? Então, o meu transporte ele tem que ser adequado. Então, fiz tudo certo. O próximo passo tem que fazer corretamente depois. Ele deve ser eficiente e rápido. E aí, muitas das amostras, outro parênteses que eu quero fazer. Depende de onde você vai trabalhar, né? Você tem laboratórios dentro de unidades hospitalares. Todo hospital grande, ele tem dentro do hospital, ele tem um laboratório, né? Nesses laboratórios de dentro do hospital, eu não tenho muito problema com essa... Aliás, tenho, mas nem tanto. Vou explicar para vocês. Porque foi solicitado, foi coletado, daqui a 10 minutos está lá no laboratório para você fazer a análise, né?
Depende da análise. Então, esses laboratórios de dentro hospitalares, eles fazem as análises principais. Então, por exemplo, uma gasometria, eu tenho equipamento de gasometria lá, então eu coleto sangue, daqui a 10 minutos eu tenho um resultado. Já mando online, ou ligo, ou faço impresso, enfim, depende da rotina do hospital. Então, em 10 minutos eu já tenho. Algumas análises eu não consigo fazer lá. Por exemplo, a análise microbiológica, esses laboratórios hospitalares, eles não têm unidades, um setor microbiológico dentro, mas eles já fazem alguns processos lá. Então, por exemplo, é solicitado uma urocultura. O que é que eles fazem? Coletam a urina, eles já fazem, mas já dá para fazer o semeio lá. Ó. Então, eles selecionam o meio, fazem o semeio da amostra, armazenam de forma adequada e eles transportam isso para a central desse laboratório, que é lá nessa central que vai estar o setor microbiológico, tá? Para dar continuidade à análise. Mas eu preciso fazer o quê? O transporte adequado. Vamos ficar aí nessa perspectiva. Já pensou eu coletar uma urina de forma adequada? Aliás, foi solicitada a urina, o profissional médico, a enfermeira na unidade de terapia intensiva, coletou a urina de forma adequada, enviou, ligou para o teu laboratório, o teu técnico foi buscar, fez o semeio de forma séptica, de forma adequada, utilizando o meio de cultura adequada, e aí você deixa lá na temperatura ambiente. Você perdeu todo o seu trabalho. Não, você tem que dar continuidade. Você tem que colocar isso numa temperatura adequada e fazer o transporte. Se é para a central, colocar numa maleta de transporte que tem temperatura adequada e levar para esse laboratório central, onde vai ser processado a amostra. Eu estou falando por uma perspectiva. Vocês podem encontrar outra realidade? Pode. Mas é só para dar uma ideia de coisas que eu já vi que acontece. Então, eu utilizo maletas e veículos adequados, né? Então, eu tenho meus veículos adequados. Hoje, a gente utiliza muito moto, né? Devido ao trânsito, aí você tem um fluxo melhor. Mas essa sua moto pode ser qualquer moto? Não. Você tem que ser uma moto adequada. Uma moto que tenha lá na garupa o reservatório que encaixe, por exemplo, essa maleta, que como a gente vê aqui, é uma maleta que tem regulação de temperatura, tá vendo? A gente coloca a nossa amostra aqui, se não der para processar lá no laboratório, até chegar no ponto onde ele vai ser processado, né? Então, tenho que utilizar esse transporte de forma eficiente e rápida. Aí eu utilizo maletas e veículos adequados, onde eu tenho controle de tempo, controle de temperatura. O objetivo disso é a manutenção das boas condições da amostra biológica. Olha aqui uma outra RDC para vocês. A 302 de 2005, ela mostra quais são essas condições adequadas para eu armazenar uma amostra biológica. Qual amostra biológica? Diversas, né? Urina, LCR, sangue. Nessa RDC vocês podem baixar e já guardar lá no material de vocês. Vai mostrar quais são as condições adequadas de manutenção dessas amostras, né, que eu preciso manter de forma adequada. E aí, vamos voltar agora um pouquinho. Isso aqui é a teoria. Então, a teoria diz que eu devo ter um transporte eficiente e rápido, com utilização de veículos e maletas que tenham controle de tempo, controle de temperatura, para manter as boas condições da minha amostra biológica. A realidade, infelizmente, ela funciona um pouco diferente. E é isso que você, como profissional em formação, como um profissional que está sendo inserido agora no mercado, tem que fazer essas modificações, né? Observar essas coisas, ver que está errado e consertar. Então, eu já vi muitas das vezes, em unidade hospitalar, a amostra ser coletada, ele deixa lá num escaninho e esquece, por exemplo, de ligar para o laboratório. E aí, quando dá 2, 3 horas depois, que ele se lembra que tem que ligar. E aí ele liga, a amostra ela já está 3 horas. Mas ela só podia ficar 1 hora ou 2 horas em temperatura ambiente. Eu pergunto para vocês, essa amostra agora, ela foi solicitada de forma adequada, foi coletada de forma adequada, mas no momento do transporte e do armazenamento,
eu perdi todo o meu trabalho que eu fiz anteriormente, né? Como o biomédico não vai ter muita influência, porque não foi ele que coletou, né? Mas ele pode perguntar, há quanto tempo foi, que horas foi coletado essa amostra biológica? Se foi há mais de 2 horas, você tem autonomia de rejeitar essa amostra. Você vai dizer, olha, essa amostra, ela é uma amostra inadequada para análise. Porque senão você vai perder o seu material, você vai perder o seu tempo e mais, acima de qualquer coisa, o seu cliente vai ter um resultado. De repente, a tua urocultura ou a cultura de urina deu negativo. Mas deu negativo não era porque o micro-organismo não estava presente, é porque ele morreu e não consegue crescer agora no teu meio de cultura, né? Então você tem autonomia também aí nessa situação de dizer, olha, a urina ela tem que ser analisada até 1 hora ou 2 horas após a coleta. Essa tua amostra já está 3 horas, então a gente faz determinadas coisas para minimizar essas situações. Por exemplo, já vi, eles fazem agora em determinados ambientes hospitalares rótulos em que o profissional que coleta, o enfermeiro que coletou a urina, ele vai colocar o nome dele ou o carimbo dele, vai colocar o nome do paciente, vai colocar a data e vai colocar a hora que foi coletado. Então isso já instiga o próprio profissional enfermeiro a despachar essa amostra o quanto antes. O ideal é coletar e enviar para análise, tá certo? Então essas coisas a gente pode fazer para minimizar. E não foi nenhuma nem 2 vezes que eu já vi acontecendo essas situações, tá? E nós, como profissionais biomédicos, nós temos obrigação, eu digo assim, obrigação de fazer essas pequenas mudanças, tá? Porque senão nós vamos estar nos enganando, né? Fazendo nosso trabalho de forma superficial, a minha análise não será uma análise representativa, e como eu falei para vocês, meu erro, aliás, esse erro de toda uma cadeia anterior, desde solicitação, coleta, análise, ela vai se potencializando e quem é prejudicado no final será o meu cliente, tá? Que está ansiosamente esperando o resultado da análise daquela análise microbiológica, está esperando o resultado para que o profissional faça uma intervenção para que ele restabeleça a sua saúde. Tá? Então, esse transporte ele é extremamente importante, né? E aí nós ainda estamos nessa primeira fase, que é a fase pré-analítica, né? Agora nós vamos entrar, vocês estão vendo que eu estou contando uma história para vocês, né? Vamos lá, recapitular. Solicitação da amostra, orientação do paciente, coleta adequada e agora transporte adequado. Eu já fiz quantos passos nessa fase pré-analítica? 4 passos, que tem que ser feito perfeitamente, adequadamente, para eu poder ter segurança na minha análise, tá? Aqui na fase pré-analítica, ainda, nós temos a questão o próximo passo após esse transporte adequado, eu vou preparar as minhas amostras. Então, se eu pudesse colocar na linha do tempo, o que vai acontecer agora? Onde é que já está essa amostra? Já está no meu laboratório. Mas ainda eu estou na fase pré-analítica, onde eu vou preparar essas minhas amostras. E o que é que significa a preparação? Eu vou fazer a separação e o manuseio dos frascos e tubos para o setor específico, né? Então, já vou ter tudo organizado lá no meu laboratório, né? Então, por exemplo, eu tenho materiais estéreis que eu uso para urocultura. Quais seriam esses materiais, professor? Eu tenho que ter o meio de cultura adequado, eu tenho que ter a alça calibrada estéril, né? Eu tenho que ter a minha estufa funcionante com a temperatura adequada. Então, quanto mais eu organizo o meu setor de trabalho, mais o meu trabalho vai fluir, mais eu vou conseguir analisar isso de forma adequada. Então, quando eu tenho tudo isso pronto aqui, quando a minha amostra chegar para eu preparar ela, eu já vou ter facilidade grandemente, né? Então, hoje eu estou trabalhando com urocultura. A minha cabine aqui, vou trabalhar com urocultura. Então, já tenho lá os frascos adequados, os tubos adequados, a pipeta adequada, a alça calibrada adequada. Tudo estéreo, né, pessoal?
Nós já comentamos isso quando nós fizemos aula prática lá na microclínica, aliás, na microbásica. Eu falei para vocês que agora essa minha amostra, eu posso manusear ela na minha bancada, na minha mesa lá? Não. Eu tenho que criar um ambiente adequado para análise, que é lá dentro da minha cabine de segurança microbiológica, que eu já limpei, que eu já coloquei ultravioleta, que eu já deixei lá o meu material necessário para utilizar. Porque vocês já imaginaram eu chegar para fazer uma análise iniciar uma análise microbiológica, preparar uma amostra, e aí eu coloco a mão na cabine, tiro a mão na cabine, saio de lá para pegar um material. Tudo isso é risco, tudo isso propicia o acréscimo de informações e a possível contaminação dessa minha amostra. Então, por isso que quando eu preparo o meu ambiente de trabalho, eu já estou lá trabalhando, já tenho tudo para trabalhar lá. Né? Então, eu tomei todos os cuidados, separei todos os materiais, preparei a cabine, esterilizei a cabine. Agora, eu só vou inserir a minha amostra biológica lá para trabalhar. E aí, nessa cabine, né, nessa preparação da amostra, ainda a fase pré-analítica, eu vou avaliar a qualidade dessa amostra. Estão vendo como as coisas vão se concatenando? Então, como é que eu avalio a qualidade dessa amostra? Já expliquei para vocês. Então, se é escarro, eu vou avaliar. Vamos lá, a coleta, o escarro que o seu João coletou, eu vou olhar macroscopicamente e vou analisar. Deixa eu ver se está de forma adequada. E você olha, tem só saliva. Aí eu pergunto, essa amostra é uma amostra de qualidade? Não. Posso rejeitar? Posso. Mas, professor, eu preparei todo este aparato para trabalhar e chegou lá, minha amostra foi rejeitada. Vejam que essa amostra está fora da cabine, né? Eu já posso olhar ela. Vocês vão ver quando estiverem no dia de trabalho de vocês que essas coisas que a gente está falando isoladamente, vocês já vão fazer automaticamente. Por exemplo, chegou a amostra, você já olha, o olho já passou e já avaliou aquela amostra de qualidade. Lógico que isso a gente vai adquirir conforme a gente for trabalhando, né? No momento inicial você vai perder um certo tempo e é necessário perder, não digo nem perder o tempo, mas você vai levar um tempo a mais para avaliar. Então você vai olhar lá, essa amostra solicitada é de escarro, mas o seu João coletou só a saliva. Então eu posso rejeitar essa amostra, né? Mas, professor, preparei toda uma cabine, não esqueça, se não vão analisar uma única amostra, né? No teu laboratório chega a 50, 60, 10, 15, enfim, você vai analisar várias amostras. Das 10, vamos dizer, estou analisando 10 hoje. Hoje chegou 10 amostras de escarro. Aí você olha, opa, do seu João está inadequada. Aí eu vou continuar a minha análise? Não. Veja que você não pôde fazer nada nas fases anteriores, né? Porque não foi você que solicitou, você só orientou o paciente, mas o paciente coletou de forma adequada. E aí agora você olha e pode rejeitar. Então a do seu João está rejeitada. Aí você vai para a do seu José. Opa, do seu José realmente está aqui a secreção esverdeada, amarelada. Aí você faz a análise. É lógico que no final você tem que dar uma satisfação, né? Não é simplesmente rejeitar, não. Você vai emitir um laudo, né? Amostra inadequada. Então, normalmente a gente já emite nessa fase. Amostra inadequada, solicitar nova coleta. Veja, não é o biomédico que solicita a amostra. Ele, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Ele sugere, né? Então, eu, como biomédico, com a minha autonomia, rejeitei a amostra porque ela está inadequada. E eu sugiro que seja coletada uma outra amostra para analisar. Se vai ser solicitado ou não, já é papel de um outro profissional no qual vai chegar a análise que você fez. E aí você dá continuidade nas outras amostras. Então, a avaliação dessa qualidade da amostra é interessante porque vai te poupar material, tempo, trabalho e vai ajudar o paciente. Porque já pensou você processar uma amostra inadequada? Então, por exemplo, aqui no exemplo que a gente está dando, era saliva do seu João e você resolveu continuar. Poxa, mas de repente aqui no meio tem alguma coisa? Não. Se é saliva, vai ter coisas do trato respiratório e você quer ver se tem micro-organismo lá no pulmão. E aí, eu vou continuar aqui. Aí analisou, chegou lá no final, você perdeu tempo, material e ainda prejudicou o seu João
porque você vai chegar a uma conclusão que não é a verdadeira, que não é a adequada, né? Então, é melhor você parar nesse momento, que você poupa tempo, material, seu trabalho e ainda ajuda o teu cliente. E aí solicita. Então, amostra inadequada, solicitar nova coleta. É uma sugestão que você está dando. Não significa que vai ser coletado, que vai ser pedido uma nova amostra. Ok? Então, a avaliação dessa amostra aqui nesse ponto é extremamente interessante. Aqui dentro da preparação das amostras, tem muitas coisas que você vai fazer, por exemplo, centrifugação, alicotagem da amostra, né? Então, por exemplo, lembra do LCR que eu falei para vocês? O que é uma alicotagem da amostra? Eu pegar a minha amostra total e tirar partes dela, fazer alíquotas. Então, lá no LCR, eu falei para vocês que eu coleto de 1 a 2 ml. Eu vou fazer uma alicotagem dessa amostra, que eu preciso fazer 3 tipos de análise nesse LCR. Então, lá dentro da tua cabine, de forma adequada, que tudo já está pronto com o material lá, você vai, olha o LCR, avalia, né, a qualidade dessa amostra, e aí você começa a fazer. É necessário fazer a alicotagem do LCR? Sim. Aí você faz a alicotagem em 3 amostras. Seus tubos já vão estar lá estéreis, né? Você vai tirar 0,3, 0,2 microlitros, enfim, e colocar em cada tubo daquele para ser analisado. Pronto, você alicotou essas amostras. Uma dessas é você que vai utilizar, né? É você que vai analisar. Na verdade, as 3. Mas se você está fazendo análise microbiológica, você vai fazer daquela primeira alíquota, né? Ou uma dessas alíquotas aí. Aí você vai pegar, semear no meio de cultura, fazer análise microscópica, enfim, todo aquela sequência metodológica que eu já falei. Lembra que eu falei lá na microbásica para vocês? Qual é a sequência metodológica do diagnóstico microbiológico? Primeiro é análise macroscópica da amostra. Segundo, análise microscópica. Terceira, cultura. Quarta, a bioquímica. E a quinta, o teste de sensibilidade. Aí você já chegou à conclusão de qual é o micro-organismo e a quais antimicrobianos ele é sensível ou resistente. Algumas amostras precisam ser centrifugadas. Todas centrifugam, professor? Não. Algumas sim, outras não. Então, tem algumas amostras que eu centrifugo. LCR é um deles, tá? Que eu centrifugo, né? Que eu centrifugo a amostra. Qual eu vou centrifugar? A amostra de 1 ml que chegou? Não. Você faz a alicotagem e, se dentro da análise microbiológica precisar centrifugar, é aquilo que você vai centrifugar. Então, normalmente, esse 0,25 microlitros que você tirou, você vai tirar uma alíquota para semear no meio de cultura, como a gente vê aqui, ó. E a outra alíquota e a outra parte, você pode centrifugar para concentrar, por exemplo, para fazer análise microbiológica, tá? Então, você faz um esfregaço e você faz uma análise do que está acontecendo nessa situação. Tá ok? Vocês veem que são coisas assim bem aprimoradas que estão dentro da nossa área, tá? Então, faltam 20 minutos, a gente vai abrir agora esses 20 minutos finais para a gente comentar, perguntar, tirar dúvidas, tá? Já adianto para vocês que não tem pergunta que não seja contemplada aqui. Se é a sua dúvida, a pergunta ela é pertinente, ela tem a sua importância. Ok? Então, vamos lá. Renata, você tem alguma dúvida? Cadê a Renata? Tá me ouvindo? Eu acho que ela está sem áudio, professor, mas ela respondeu que não. Tá. Alguém mais tem dúvida? Hilary, Eu não. Camila, Leide, Virna, Andreina. O que eu quero que fique para vocês aqui é que Não, você... professor. O que eu quero aqui que fique para vocês é essa ideia organizada na cabeça de vocês, tá? Dessa ideia sequencial de como é que isso funciona, de como é que se processa o diagnóstico microbiológico dentro dessas 3 fases. Nós ainda estamos na fase pré-analítica. E o que nós vimos hoje é que nessa fase pré-analítica, ela vai começar onde?
Vai começar lá na solicitação adequada, depois, próxima fase, se eu fosse fazer assim, um caminho, né, em direção ao diagnóstico microbiológico. Então, solicitação adequada, depois, orientação adequada, que nós vimos que pode ser por escrito, pode ser verbal, algumas precisam ser por escrito. Depois, coleta adequada. Depois, transporte adequado. E depois a gente já começa aqui, né, nessa última parte que a gente falou, que é a preparação das amostras. Então, vocês viram que começou lá da solicitação e nós já estamos caminhando em direção ao diagnóstico microbiológico. Paramos aqui na questão da preparação das amostras. Na próxima aula, nós iremos entrar em outras perspectivas para conseguir terminar. Ainda tem uma partezinha da pré-analítica e aí a gente... Na verdade, vamos logo concluir aqui essa parte pré-analítica. Deixa eu ver, que eu acho que só falta um slide. Só falta esse slide. Então, só voltar aqui. Então, vejam só, preparação da amostra nós vimos que é importantíssima, né? Centrifugação, alicotagem, avaliação da qualidade da amostras. E aqui nesta fase pré-analítica é que estão 70% dos erros do diagnóstico ocorrem nessa fase. Olha aí a grande porcentagem que a gente pode minimizar para a gente fazer um transporte adequado. Então, o erro já começa. Se eu não orientei adequadamente, quais são esses erros, né? Que tem 70% aí. Eu não orientei adequadamente, eu não sei a forma correta de coletar, a solicitação foi inadequada, eu transportei de forma inadequada, eu deixei passar do tempo preconizado para eu poder analisar. Então, tudo isso que nós falamos, eu posso cometer um desses erros. Aliás, eu não devo cometer, né? Pode acontecer e eu tenho que minimizar essas possibilidades. Porque aqui nesta fase tem 70% de possibilidade de acontecer isso daqui, né? Então, os outros 30% vão estar ali dentro da fase analítica, uma pequena porcentagem dentro da fase pós-analítica, tá? Então, nós não podemos cometer esse erro de forma nenhuma. Nessa fase pré-analítica, a gente tem que tratar isso da melhor forma possível. E a melhor forma possível é tendo conhecimento, é tendo perspicácia no momento que nós formos realizar esse procedimento. E na próxima aula, nós já entraremos na fase analítica, que é a fase que nós vamos começar a analisar o nosso material biológico, né? Já foi solicitado, já foi orientado, já foi coletado, já foi transportado, já foi alicotado e agora eu vou começar a fazer a minha análise. Ok? Então, se não tiverem dúvidas por hoje, é isso. Ok, professor, bom dia. Bom dia a todos.